Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história que muita gente acredita conhecer, mas por uma nova perspectiva. Vamos juntos desconstruir aquela narrativa mais tradicional da colonização do Brasil, sabe? O foco aqui não vai ser só na chegada dos europeus, mas sim no ponto de vista e na incrível resistência dos povos que já estavam por aqui. E tudo começa com uma pergunta bem simples, mas que é super poderosa. Como a história é contada? Parece bobagem, né? Mas a resposta para essa pergunta, nossa, ela muda tudo. Porque, dependendo de quem está narrando, os heróis podem virar vilões e, o que é pior, vozes inteiras podem simplesmente desaparecerem, serem totalmente silenciadas. Bom, para a gente conseguir desemaranhar essa história, a gente organizou a nossa conversa em 4 pontos principais. Primeiro, vamos entender a chegada de outro mundo, ou seja, a visão de quem estava chegando. Depois, vamos ver as armas da conquista, que não foram sós de fogo. Em seguida, a gente mergulha no fato de que a resistência não foi pacífica. E para fechar, vamos falar sobre o manto, memória e luta, um símbolo que resume tudo isso. Então, vamos começar pelo começo, certo? Para a gente entender de verdade o que aconteceu, é fundamental a gente tentar compreender a mentalidade daquela época. É como se a gente precisasse, por um instante, colocar os óculos que os europeus usavam para enxergar e interpretar o que eles chamavam de Novo Mundo. E a palavra que define essa lente, essa visão de mundo, é eurocentrismo. E olha, isso não é só um termo acadêmico, não. É, na verdade, um sistema de pensamento inteiro. É a ideia de que a cultura, os valores, a religião da Europa eram o padrão, o certo, sabe? E, por consequência, tudo que fosse diferente era visto como inferior. Essa mentalidade foi a base, a justificativa para quase tudo o que aconteceu depois. E dá para ver direitinho como essa mentalidade se manifestava nas palavras. Olha só. Os povos originários eram chamados de gentios ou pagãos simplesmente por não serem cristãos. Eram chamados de selvagens porque a sociedade deles era diferente da europeia. E criaram até um termo específico, negros da terra, para se referir aos indígenas escravizados. Cada palavra dessa não era só um rótulo, era uma arma, uma ferramenta de dominação. E aqui vem um ponto que é crucial. As fontes históricas que a gente mais conhece, sabe, a carta do Pero Vaz de Caminha, os relatos dos jesuítas, todos esses documentos foram escritos por eles, a partir dessa perspectiva. Claro que são fontes super importantes, mas o ponto é, elas não são neutras, de jeito nenhum. Elas contam a história através de um filtro bem forte e eurocêntrico. Ok, mas só essa mentalidade não bastava, né? Ela precisava de ferramentas para ser colocada em prática. E é aí que a gente entende que a conquista não foi feita só na base da pólvora e do aço. Ela foi construída também com armas ideológicas. E, pasmem, com armas legais, leis criadas exatamente para legitimar a dominação. E olha que interessante, dentro da própria Igreja Católica rolava um debate. De um lado tinha gente que dizia que os indígenas eram seres humanos sim, mas degradados, e que podiam ser salvos pela catequese. Do outro lado, tinha a visão de que eles eram seres inferiores mesmo, selvagens, que nunca iam se tornar cristãos, e isso, claro, justificava a escravidão. O mais maluco é que, no fim das contas, não importava qual tese vencia. As duas, de um jeito ou de outro, acabaram servindo ao mesmo propósito, o projeto colonial. E essa discussão toda leva a gente para uma das ferramentas legais mais perversas daquela época, a tal da guerra justa. O nome já é um paradoxo, né? Guerra e justa. Mas sim, era uma lei oficial da coroa portuguesa e o que ela dizia basicamente que a resistência indígena era um crime. Se um povo se recusasse a ser catequizado e a se submeter ao rei, pronto, a coroa tinha o direito legal de declarar uma guerra justa contra eles. Era um mecanismo que funcionava como uma armadilha. Pensa só no passo a passo. Primeiro, os portugueses exigiam a submissão e a conversão. Se os indígenas se recusassem, o que era um direito deles, isso já era visto como um ato de hostilidade. A partir daí, qualquer conflito era legitimado pela coroa. E o resultado final? Os prisioneiros dessa guerra justa podiam ser legalmente escravizados. Foi, na prática, a criação de uma brecha na lei para justificar a escravidão em massa. Mas calma, a história não é feita só de dominação, de jeito nenhum. Agora a gente vai virar essa página e falar da parte que muitas vezes fica esquecida, mas que é, talvez, a mais importante de todas, a resistência. E sobre isso, a gente precisa ser muito, mas muito claro.
Aquela ideia de que os povos indígenas aceitaram tudo de forma passiva, que eles viram suas terras, sua cultura e sua liberdade serem tomadas e não fizeram nada, isso é um mito completo. A resistência começou desde o primeiro dia, foi feroz, foi organizada e foi constante. E não pensem em pequenas revoltas isoladas, não. Estamos falando de conflitos de larga escala. Por exemplo, a Guerra dos Tamoios, que durou mais de uma década, lá no século XVI. Ou a Guerra dos Bárbaros, no século XVII. Foram guerras longas, organizadas, que mostraram que a luta pela terra e pela liberdade nunca parou. A Confederação dos Tamoios, por exemplo, é um caso incrível de estratégia. Não era só o povo tamoio lutando sozinho. Foi uma aliança gigante entre várias nações. Tamoios, goitacás, aimorés, todos se uniram contra os portugueses e seus aliados. Eles sacaram que para enfrentar aquele inimigo, a união fazia força. Foi uma das maiores resistências organizadas da nossa história. E a luta não parou por aí. Em outra frente, lá no sertão nordestino, aconteceu a chamada Guerra dos Bárbaros. Foi um conflito que envolveu diversos povos tapuias e foi tão, mas tão forte que conseguiu segurar o avanço dos portugueses para o interior do Brasil por décadas. Isso mostra que a resistência não foi só simbólica, ela teve um impacto real e atrasou o projeto colonial. E para a gente entender toda essa complexidade de cultura, de perda e, claro, de resistência, existe um objeto que conta essa história inteira, um símbolo poderoso que conseguiu atravessar os séculos e chegar até nós. A gente está falando do manto tupinambá. O nome, por si só, já é forte, né? Mas o significado que ele carrega é muito, muito mais profundo. É importante entender que antes de virar uma peça de museu, o manto era uma coisa viva. Ele era feito com milhares de penas de aves, principalmente vermelhas, e não era só uma roupa bonita, não. Era um objeto sagrado usado em rituais, em cerimônias. Ele conectava o povo do Pinambá com os seus ancestrais, com o universo. O manto era a identidade, a cosmologia, a espiritualidade deles materializada. Só que aí, no processo de colonização, esses mantos foram levados para a Europa. E não foram levados como obras de arte, mas como troféus, como espécimes de um mundo considerado exótico. A viagem desse objeto sagrado, tirado do seu povo e do seu significado para virar um item de curiosidade numa vitrine europeia, isso é a imagem perfeita da expoliação cultural. É por isso que hoje o manto tem um significado novo e ainda mais forte. Ele não é mais só uma relíquia do passado. Ele se tornou um símbolo ativo, um símbolo da memória que não se apaga, da resistência que nunca acabou e da luta que os povos originários travam até hoje para recuperar sua história e seus bens culturais. E a gente termina com essa reflexão. A história do manto tupinambá, como a gente viu, é uma história de resgate, de um novo olhar. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Se a gente conseguiu recontar essa história, quantas outras vozes, outras memórias, outras versões dos fatos ainda estão por aí, esperando para serem finalmente recuperadas e ouvidas?